microfone é seu. Já está aberto, né? Tá. Meus prezados amigos, boa noite. Eu fico até satisfeito que a participação está boa para um assunto que... E, conforme o quadro está dizendo aí, a automatização dos Correios brasileiros, na verdade, eu acho que, hoje, olhando para cá, estou achando que um título mais interessante seria A Triagem das Cartas, né? E essa é uma apresentação que ela é presunçosa, porque ela está pensando em ser feita em 5 fases, em 5 palestras. Hoje a gente falaria sobre a fase mecânica, com os equipamentos Transorma. Numa segunda palestra, a primeira fase eletrônica, o uso dos equipamentos Telefunken. A terceira, a segunda fase eletrônica com os equipamentos NEC. E a quarta, a terceira fase eletrônica, que é um combinado NEC-ENSEC. E a quinta é que a última fase eletrônica, os equipamentos Siemens e o equipamento Dismatic. Essa apresentação é baseada numa coleção que eu faço há muitos anos atrás, quase que ao mesmo tempo que eu comecei a colecionar franquia mecânica, me interessou também as marcas de triagem postal. E me aventurei a fazer estas coleções e estou preparando uma apresentação com base nelas. Eu não sou um pesquisador, um historiador e tudo mais, eu sou um colecionador apenas. Então, as coisas que chegam a mim, eu tento tratar de um modo apresentável, mas não tenho vamos dizer, as qualidades de pesquisador para ir atrás das coisas que não estão aparentes, das coisas difíceis. E também não tenho o dom de muitos dos meus amigos, de vocês, um dom de falar, uma didática, de mostrar as coisas de uma maneira que não se torne enfadonha e tudo mais. Então, vocês vão me perdoar estas falhas na apresentação. E tem pelo menos umas 2 ou 3 telas que é um texto que eu iria ler e para poder a gente chegar no início da apresentação propriamente dita. Então, eu posso passar aqui para a segunda tela, basta clicar, né, Igor? Isso mesmo. Basta clicar. Bom, então, a história postal moderna é a história da automatização postal. A grande pergunta que fizeram os responsáveis pelos Correios é como enfrentar com eficiência e economia o crescente aumento do volume da correspondência, que tem sido uma preocupação constante dos serviços postais dos diversos países. A substituição do trabalho humano, responsável por boa parte dos custos e pela morosidade do serviço, foi então inevitável. A primeira novidade neste campo foi a obliteração mecanizada, adotada já em 1857 na Inglaterra, com uma máquina patenteada por Pearson Hill, o filho do famoso Rowland Hill. Aqui no Brasil, data da segunda década do século passado, o uso das máquinas obliteradoras, a obliteração mecânica, né, que fazia. Depois, a introdução das máquinas de franquear, em 1905, na Noruega e na Nova Zelândia, primeiramente substituindo o selo adesivo e depois incorporando a selagem e a obliteração pela mesma máquina, deu novo impulso
as facilidades postais. No Brasil, data de 1925, o primeiro uso de uma máquina de franquear. Porém, o principal processo de mecanização postal ainda estaria por vir. A separação da correspondência sempre exigiu um considerável emprego de mão de obra, além de grande demanda de tempo. O crescimento dos grandes centros urbanos e, consequentemente, de seus fluxos postais, transformou a triagem da correspondência no principal ponto a ser pesquisado para se buscar a eficiência do serviço postal. As primeiras experiências com equipamentos para a separação de cartas remontam aos anos 10 do século XX, na Inglaterra. Posteriormente, também na Alemanha e em outros países, surgiram tentativas de desenvolvimento de um sistema para tal fim. Foi na Holanda, entretanto, que entrou em operação o primeiro equipamento mecanizado para a separação da correspondência em todo o mundo. Este equipamento foi idealizado desde 1927 e, em fevereiro de 1930, foi instalado em Rotterdam o protótipo original da primeira máquina Transorma. A partir daí, a expansão dos desenvolvimentos tecnológicos e eletrônicos permitiu experiências pioneiras que levaram à criação dos modernos centros de triagem eletrônica nos moldes hoje conhecidos em grande parte do mundo. Vou mostrar aqui o que são, visualmente, as 6 etapas dessa minha apresentação. A primeira mostra uma peça de Transorma, como está dizendo, com o destaque dado em uns círculos do tipo de coisa que a gente vai ver. Então, das Transormas, depois o equipamento Telefunken, para quem está se lembrando, aquelas barrinhas verticais amarelo fosforescentes. Depois o equipamento NEC, que são estas barras de baixo, barras já diferentes, que serão compostas de pontinhos. Depois o misto NEC e SEC, depois o Siemens e, por último, um Bismatic, que é diferenciado porque ele não era especificamente para cartas, mas para correspondência de formatos fora do padrão. Então, nós vamos começar com a Transorma, e aqui eu digo o que é, ela já está dizendo o que é Transorma. É um acrônimo das palavras Transport, Sorteren, não sei se é assim que se fala em holandês, Marchen e Andriessen. É o transporte de transporte e, como é que se diz, triagem. E Marchand e Andriessen são os dois inventores do equipamento. Ele foi um equipamento holandês destinado à separação mecânica das cartas, instalado inicialmente no Rio de Janeiro, com 2 máquinas modelo A250 no primeiro trimestre de 40, e depois em São Paulo, também com 2 máquinas modelo A300 em dezembro de 1952. A Transorma era uma máquina de grandes dimensões, composta por uma estrutura de madeira, com suportes e encaixes metálicos, e que compreendia uma mesa com teclados na parte superior, um sistema de esteiras rolantes e um conjunto de receptáculos na parte inferior para receber as cartas já tratadas. Cada Transorma continha 5 teclados, operados cada um por um funcionário que se chamava o transormista. Cada teclado, por sua vez,
continha 23 teclas com os números 1 a 9, com as dezenas 10 a 90, as centenas 100, 200 e 300, e 2 teclas não numeradas, as teclas de correção. Tudo isso que eu estou falando aqui, a gente segue com esses detalhes e a gente pode, eventualmente, interromper para ficar mais claro. Então, o trabalho do transformista era, quando ele lia o endereço da carta postada na sua frente, o operador batia as teclas numéricas relacionadas ao número do escaninho e que constavam de uma listagem que ele memorizara, movimentando seletores nas esteiras que encaminhavam o objeto para o receptáculo. A atuação do transformista era fantástica, não somente pela agilidade e rapidez de seu trabalho na máquina, cerca de 3.000 cartas por hora, como também pela memorização a qual ficou habituado. Ele conhecia de cor os destinos dados às cartas, cada um dos 250 receptáculos no Rio ou 300 em São Paulo. E mais ainda, esses destinos eram remanejados periodicamente e ele era obrigado a memorizá-los. Cada transformista tinha uma chave própria que ele identificava e acionava a máquina. A chave era uma peça metálica de uns 8 centímetros de comprimento, com um pino dentro de uma mola espiral acoplada ao teclado. Da extremidade do pino estavam gravadas em relevo letras maiúsculas geminadas. Ao ser acionado o teclado, o pino marcava as cartas colocadas para leitura à frente do operador, por pressão sobre uma fita semelhante à de uma máquina de escrever, marcando-as com pares geminados de letras geminadas. As letras geminadas marcadas na frente das cartas são as marcas postais que comprovam a passagem e o tratamento pela máquina Transorma. Então, vamos ver se aqui a gente passa com as ilustrações para dar uma ideia do que era. Essa é uma foto tirada do livro que eu possuo, e que mostra, isso aqui são 2 máquinas semelhantes às máquinas do Rio e de São Paulo. Isso daqui é uma máquina, isso daqui é outra máquina. E aqui em cima é a parte onde ficavam os operadores, sentados num banquinho aí. E aqui são os receptáculos, os escaninhos, 250 nas máquinas de São Paulo e do Rio de Janeiro, e 300 nas máquinas de São Paulo. Aqui tem um desenho esquemático do equipamento, uma planta, um giro, uma vista de cima e 2 vistas das outras laterais das máquinas. Isso aqui é o teclado. As teclas das decimais e as teclas numéricas. E aqui tem o pino com a chave, mostrando aqui, o detalhe, como se fosse um tipo de um lacre, né? Só que em cima em cima da fita de máquina. Bom, eu não sei se eu consegui me explicar direitinho. Na verdade, eu não sou experiente, porque eu nunca vi a máquina. Quando eu cheguei em São Paulo, a máquina ainda já não estava mais em funcionamento normal, só depois é que ela voltou a funcionar. E no Rio, logicamente, eu não vi. Mas, então, o que a gente faz? A coleção das Transormas é a coleção destas marcas postais, da ocorrência delas nas cartas, e que provam que a carta foi circulada.
mesmo quando não tem um carimbo de chegada na carta, você tem a Transnorma é uma prova cabal da circulação das cartas. Então, aqui eu tenho a relação de todas as chaves que foram feitas que foram usadas nas duas máquinas que funcionaram no Rio de Janeiro, no Correio Central, na Rua 1º de Março. Foram 50 chaves de um tipo grotesco ou sem serifa, fornecidas pelo fabricante, nestas combinações. Algum tempo depois, o antigo DCT mandou fazer umas chaves no Brasil, com mais ou menos do mesmo tipo, mas, logicamente, um pouco diferente das originais. E em São Paulo foram duas máquinas A5/300 instaladas no Correio Central da Avenida São João. A diferença básica das chaves de São Paulo para o Rio de Janeiro é que, além de terem uma série a série de letras diferentes, o tipo delas era diferente. Era um tipo chamada antíqua ou serifa, e um pouquinho menores do que a do Rio. E, então, aí eu quero saber se alguém quer conversar alguma coisa, fazer... apesar de eu dizer que não sei muito sobre o funcionamento da máquina, mas a gente pode sanar alguma dúvida. Se alguém quiser, eu não sei, Igor, se pode abrir ou deixar para o final, vocês é que sabem. Para mim é diferente. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer, interromper, Isso. fique à vontade, mas pode ir seguindo. Deixa eu ver. Então, eu mostro aqui... beleza, eu vou botar isso aqui para baixo, porque para não me... Eu mostro aqui alguns exemplos das transnormas utilizadas no Rio de Janeiro. A primeira que eu tenho, a primeira data, foi essa de 27 de junho de 1940. Um cartão postal de Cuba, no Brasil. Na verdade, a data que eu considero não é a data de saída de Cuba, mas a data do uso da transnorma, que está aqui no verso do cartão, 27 de junho de 1940. Esta é uma data, uma fase experimental da máquina. Fazendo um parêntese, que eu já devia ter feito isso antes, lá na minha apresentação, é o seguinte, o Brasil foi o terceiro país do mundo a utilizar os equipamentos Transnormas. Foi o Brasil em 1940, a Inglaterra em 1935 e, logicamente, a Holanda em 1930. E como é que essa máquina chegou aqui? Na Feira Mundial de Nova York, de 1939, o então chefe o equipamento Transnorma foi mostrado na feira. E o então diretor, chefe dos Correios, o coronel Landry Salles, famoso pelos filatelistas, conhecido dos filatelistas, ele, visitando a feira, ficou fascinado com o equipamento e conseguiu a importação, em pleno começo da Segunda Guerra, quando ficou tudo paralisado, ele conseguiu a importação de duas máquinas desta para São Paulo. E vieram funcionários do fabricante e, inclusive, um dos funcionários do fabricante, que veio para montar a máquina e para ministrar a operação, ensinar a operação delas, um dos funcionários foi um filatelista. Eu não sei se ele já era filatelista ou se tornou filatelista depois, Frederic den Hartog, que era uma personalidade do Clube Filatélico de São Paulo. Era um dos sócios do Clube Filatélico de São Paulo. E eu tive contato com ele, conheci já no final, mas ele não sabia mais contar muita coisa, e as informações dele não foram lá
eu tenho como uma recordação querida, mas não como alguma coisa que valesse a pena. Xavier, você Diga. falou que o Brasil foi o terceiro país? Foi o terceiro país. Quais foram os outros? Holanda, Então, primeiro a Holanda, certo? a Inglaterra, em 1935, e o Brasil, Certo. em E a 1940. Alemanha? A Alemanha já não tinha máquina A Transorma? Alemanha, ela não comprou a máquina, eu vou falar disso depois, né? Tá bom, A então. Alemanha, vamos dizer, confiscou uma máquina holandesa e levou para Berlim. E foi usada, aliás, parece que foram 3 máquinas que eles fizeram. Uma delas, 2 em Berlim e outra na região lá do Saar, lá naquela parte, né? Do Saar, né? Ok. Mas eles não compraram. Então, eles estão na relação dos usuários, mas um usuário meio diferente. Então, aqui eu tenho as primeiras, é considerada a fase, vamos dizer, mais importante das Transformers, que é a primeira fase. Essas máquinas funcionavam, vamos dizer, as cartas, o tipo de correspondência que eles usavam, eram de 2 tipos, como toda correspondência que chega num serviço postal. As cartas que eram exportadas e as cartas que eram importadas, né? Isso quer dizer o seguinte, que a carta importada, essa carta de Cuba, carta do exterior, era uma carta importada, bem como uma carta qualquer carta que chegava para ser triada e distribuída no centro de triagem do Rio de Janeiro. A princípio, eles tentaram fazer uma distinção entre o tipo de fita, a cor das letras, dentro desses 2 critérios, as cartas de exportação e as cartas de importação. Mas não dava certo, porque possivelmente essa fita, quem lembra acho que nem todo mundo lembra, das antigas fitas de máquinas de escrever, muitas vezes elas eram bicoloridas, né? Uma faixa preta e uma faixa azul, e uma faixa vermelha. E isso no Brasil nunca foi observado. Então, você não pode dizer que uma marca preta é para um determinado tipo de correspondência e uma marca vermelha é para outro tipo de correspondência. A minha intenção em mostrar as peças para vocês primeiro, que a impressão bem nítida das marcas e na maior diversidade possível. Eu tenho uma coleção montada, das quais essas peças foram retiradas, e que eu estou pretendendo fazer uma remontagem, mostrar um aspecto diferente com relação a isso, porque eu tenho separadas pelo tipo de máquina, o grupo de máquina A, de letras A, o grupo de letras C, o grupo de letra B, seguindo aquela relação que eu mostrei nas páginas iniciais. E escolhendo um tipo de correspondências as mais diversas possíveis. E dividi aqui por períodos de uso, de 1940 até 1950, dando ênfase aos primeiros anos. Eu não conheço uma carta anterior a esta data, 27 de junho de 1940. Tenho outras aqui de 41, 42, e na sequência a gente pode ver. Pessoal, se vocês quiserem interromper por alguma coisa, bem que a gente pode voltar a qualquer momento, eu aprendi a fazer isso. Então, Xavier, eu queria fazer uma perguntinha, posso fazer? Pode. Vamos lá. Uma curiosidade essas cartas aí o estrangeiro, que voltam, que vêm do estrangeiro, aliás, que mandam de lá para cá. Sim. Tudo bem, nos anos 40 eu posso falar que esse AJ aí é do Brasil, mas mais para frente, e se num país lá tiver também Transorma, como que eu posso saber se essa marca é do Brasil ou se não é do país de lá? Não, é porque não era. Primeiro eram só, nesta época,
1940, só existia Inglaterra, Holanda e Brasil. De onde existia outra? Eram só esses 3 países. Mas se tivesse uma carta da Inglaterra, por exemplo, aí tivesse ela receberia, ela poderia receber, se ela fosse tratada, você vai ver aqui vários tipos aqui. Se ela fosse tratada pela Transorma, ela receberia a marca aqui no Brasil. Porque na Inglaterra, só num lugar que teve, em Brighton. A Brighton, eu não sei bem, eu não sou inglês, mas eu não sei bem onde ela está situada. A cidade de Brighton. É um grande centro de triagem, deve ser nas imediações de Londres. Ô Xavier, eu acho que o Henrique quis dizer, por exemplo, se a carta ela poderia ser triada, por exemplo, o cara lá na Inglaterra colocaria a carta no correio, ela passaria por essa triagem e depois vinha para o Brasil e podia passar pela mesma triagem na máquina daqui. Isso você vai ver aqui nas cartas dentro do Brasil. Mas essa da Inglaterra, ela teria que ter sido necessariamente postada em Brighton. O carimbo de Brighton deveria dizer. É uma carta de Londres, não passou pela Transorma inglesa. Ela poderá ter passado pela Transorma no Brasil. Então tem que fazer essa pesquisa, porque pela marca mesmo, às vezes é difícil. Mas de uma maneira geral, as marcas, vocês vão ver, eu vou mostrar um panorama das Transormas no mundo, e a gente tem algumas, a gente tem dados eu tenho um trabalho aqui de um grupo de mecanização postal, onde eles têm todas as marcas postais usadas em todas as máquinas Transormas que foram usadas no mundo. Tá? Bacana, então, a gente consegue identificar sem grandes problemas. Não, bacana. Obrigado, Xavier. Obrigado. Certo? Então, mas essas que você vê aqui nessa primeira tela, todas elas são dirigidas para o Brasil, né? E eu procurei, então, fazer essa amostra de material mais diversificado possível. Mas fiquem à vontade para fazer perguntas e que a gente... Então, aqui ainda dos anos... Essas são todas também dos anos de 40 a 1950. Apesar do meu amigo Miguel ter me dado uma ajuda muito grande, nessa minha primeira apresentação, eu não consegui fazer uma legenda embaixo das peças. Foi por ignorância total mesmo. Então, eu vou ficar devendo, mas eu acho que elas são um pouco auto-identificáveis, né? Pelo círculo e pela carta, pelos destinos. Então, a gente tem uma outra aqui, de 1940, 1944. Tem aqui uma de prisioneiro de guerra, 2 de correspondências da FEB, né? Quer dizer, que era todo tipo de correspondência. Eles não faziam vamos dizer, distinção do tipo de correspondência. Isso que a gente acha que não faziam essa distinção. Bem como é que processava, como se processava. Então, temos mais outro grupo. Essa aqui tem uma coisa interessante. A utilização da Transorma foi tão importante no Correio do Rio de Janeiro que foi criada uma seção Transorma. Foi utilizado, eu não sei como que funciona, as minhas inabilidades de pesquisador, eu já mostrei isso para o Paulo Novaes, ele também não sabe falar, porque esse carimbo Transorma, ele não era obliterador do selo, ele estava normalmente aposto no verso, né? E então ele tinha pelo menos 2 Transormas, a 4ª turma e outro da 3ª turma. Não sei se tive uma primeira turma e uma 2ª turma. Eu só consegui ver desses 2. Eu tenho mais umas 2 ou 3 cartas dessa com esse carimbo no verso. Então, é uma prova de que ela era considerada no Rio de Janeiro, nos Correios da época. E outra coisa interessante é que esses selos que vocês estão vendo aqui é um selo fantasia.
esses dois, eles foram usados indevidamente, que ser fantasia. Eu acho que foi uma reprodução de uma revista. Eu não vou dizer de edital, porque o edital não dava isso, mas uma reprodução fotográfica de muito ruim qualidade. Estes dois, esse aqui, o da quarta turma, e esse aqui, onde tem a marca CD. Esse aqui não, é o normal, do Centenário do Olho de Boi, enviado pelo Heitor Sanches, nosso patrono da SPP e antigo presidente, uma figura conhecidíssima. E uma carta mal endereçada que foi para Santos e que voltou. Quando ela voltou, ela não foi, não passou pela Transorma. Muitas vezes eu tenho Transorma de carta que voltou para o Rio. Mas elas... Então, na volta, ela recebeu o carimbo de Transorma, mas não foi. Eu procurei aqui tudo, não identifiquei um carimbo Transorma de volta. E esse aqui, ele passou na Transorma, porque o selo passou. 30 não era porte, se bem que era local, né? Mas não era um selo totalmente... Acho muito interessante. É um carimbo muito raro, eu só conheço. O Paulo Novaes não conhecia isso, e eu só conheço mais uns 2 ou 3 que eu tenho comigo aqui, que são duplicatas desse aí. É bem interessante. Xavier, Diga. 2 perguntas. Eu tenho visto, eu estou vendo as marcas em todas as direções. Sim. Inclinada para um lado, para o outro. A carta ela entrava de qualquer lado ou isso era a própria máquina, o carimbo, o formato dela martelava de formas diferentes? Ela não entrava, eu acho que ela entrava no campo de vista do operador, ela entrava e ela tinha, o pino era de tal maneira que ele aplicava esse aqui, esse que você está vendo, o CD aqui, ele ficava do lado... a 90 graus da inclinação, né, na vertical, e se olhando de cima para baixo. Como você lê o CD aqui, certo? Então, a posição correta dela. Mas você vai ver isso em todas essas máquinas. Mas você vai ver depois, o desleixo era tão grande que a carta devia entrar meia enviesada, às vezes até no verso, né? E a posição fora da posição. Mas, de uma maneira geral, é isso. Então, mais para cima, mais para baixo, ou mais de lado. Então, isso vai fazer parte das coisas que a gente vai mostrar, as coisas malucas. E essa outra coisa é a seguinte, essas marcas identificavam o funcionário, o turno do funcionário, para, eventualmente, alguma discrepância, algum erro que ele cometesse em mandar para um lugar errado, então ele eventualmente fosse cobrado por esse erro. Mas essa era a minha próxima pergunta. Tem como identificar quem era ou qual era o funcionário transformista que fez isso? Isso, eventualmente, se os registros dos Correios, procurar registro dos Correios é coisa da utopia muito além do... Deveria ter, eventualmente, o turno. Então, quem era o funcionário que estava no turno com aquela chave e tudo mais, né? Mas é absolutamente impossível fazer isso. Obrigado. Vamos lá. Aqui tem mais... Aqui, olha, veja. As marcas duplas. Acontecia as marcas duplas quando o equipamento passava mais de uma vez a carta passava mais de uma vez pelo equipamento. Ou pelo mesmo transformista, no caso, naquele turno, ou se por um outro transformista. Então, eles aplicavam, a gente tem aqui, nessa primeira, de 1941, nós temos um AZ e um CH. Então, ela foi passada 2 vezes pela máquina. De uma vez, ela não conseguia, não foi o seu destino, não sei exatamente por que ela teria sido passada 2 vezes. A gente pode supor que teria sido uma troca de turno,
e aí entrou outro cara, ou ele errou, teclou a tecla de erro, e ela foi descartada para entrar de novo, né? Então, a gente tem coisas desse tipo. Aqui tem essa tá, BL e AA. Aqui tem uma carta censurada da Itália, vinda da Itália, com 2 marcas. Aqui outra vinda da Itália, já nos anos 50, com 2 marcas. Estas 2 marcas aqui estão praticamente sobrepostas. Você vê aí, Igor, que todas elas estão na mesma orientação, com uma pequena diferença, eventualmente, de altura e tudo mais, né? E o que é outra coisa que eu ia dizer aqui? Aqui eu tenho marcas triplas e múltiplas desse período aqui. Olha, tem 1 vez, 3 vezes a passagem das marcas. Aqui tem com 3 vezes também. Aqui também com 3 vezes. Então, 2 aqui, praticamente uma junto da outra. Aqui são várias, 2, 4, 5 marcas. Não sei se aqui também tem uma. Não, são 5 marcas só. Aqui já passamos por um outro período, nos anos de 50 a 70. Foram as chaves que foram feitas no Brasil. A gente pode notar 2 tipos de marcas diferentes. Uma de uma letra menor do que aquela anterior. Aquela anterior, eu vou voltar lá para vocês verem. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Epa, consegui, Igor. Voltei uma tecla. Então, você vê, olhem bem para esse tipo de marca, que são as marcas que vieram com a máquina fabricante. E olhem para esta daqui. São menores e pelo grupo, pela dupla de letras diferentes também. São menores ou então bem maiores. Esta parecida, mas de um grupo de letras diferente. Esse de cá, esse de cá. Você vê a origem de bastante... Nesses países todos, não Dinamarca, África do Sudoeste, Noruega, não tinham máquinas transórganas. Então, a chegada delas era... A marca delas... Aqui tem uma coisa engraçada que eu falei sobre a marca das fitas. A fita foi usada não preta ou vermelha, mas aquela fita que era bicolor e apareceu uma marca desse tipo aqui, parte vermelha e parte preta. Esta também, esta também. Aqui vocês vão dizer, esse cara é meio maluco, eu não estou vendo, enxergando nada. Isso foi o que o Miguel me disse. Mas é a marca seca da chave. O cara esqueceu da fita no equipamento. E teclou na máquina e a máquina imprimiu a marca das letras num baixo relevo, né? Então, a gente vê nitidamente, com ela na mão, com a carta na mão, que procura aqui e chama atenção, mas, infelizmente, não se pode mostrar aqui, mas podem crer que existe, que elas existem. Ô, Xavier, com licença. Diga. Então, essas máquinas operaram por muito tempo, né? Que aí tem franquias da década de 70, né? Pois é, elas deveriam ter funcionado muito tempo, mas elas não tiveram funcionamento contínuo. A gente pode estabelecer mais ou menos... anos, por exemplo, a partir dos anos 40 até o comecinho dos anos 60, elas foram dadas bastante. Depois teve um hiato muito grande, somente a partir da segunda metade dos anos 70 é que você vê a volta delas. Não sei se pela necessidade, o tráfego postal, o volume de cartas,
Porque vamos convir que nos primeiros anos, nos anos 40 e começo dos anos 50, não era esta coisa toda o volume de tráfego postal, comparado com hoje, né, com os anos 70, nos anos 80. Então, elas foram, vamos dizer, requisitadas, as máquinas, a prestar um serviço. Elas estavam desativadas, mas foram reativadas. Então, Xavier? Diga. Glauber. Diga, Xavier, boa noite. Boa noite. Mas nesse caso, depois de muito tempo que elas foram reutilizadas, parece-me aí pelas marcas postais que apenas no Rio de Janeiro ou teria também outros locais? Não. O equipamento, como eu disse antes, era no Rio de Janeiro, 2 máquinas, e a partir de 1952, em São Paulo, final de 52, começo de 53, em São Paulo. Então, cujas marcas são totalmente diferentes dessa. Nos próximos slides aqui, você vai ver, nas próximas telas, você vai ver a mesma coisa que eu fiz para o Rio, eu fiz para São Paulo, certo? Aí você vai ver o tipo de marca de São Paulo. Então, essas as do Rio de Janeiro, vamos passar lá, já para acho que o próximo agora já é São Paulo. Não, essa aqui ainda, marcas duplas e triplas de São Paulo. O Miguel está me querendo que eu tire esse envelope da coleção, mas não vai sair, porque ela tem 3 marcas Transforma, das quais 2 iguais. Podia ter sido no mesmo horário do transformista, que estava com a chave AD. Aliás, todas são iguais, agora é que eu estou percebendo. As 3 são da mesma marca. E 2 aqui com essa. E esta é a única que eu tenho com uma cor de fita diferente. Esse é um roxo bem distinto da fita preta. Simplesmente foi usada uma fita preta no lugar da marca. Com isso aqui, eu encerro Rio de Janeiro, a apresentação do Rio de Janeiro. E entra os primeiros usos das máquinas de São Paulo. Vocês podem ver, a máquina de São Paulo é esta aqui. Veja, ela é ligeiramente menor, enquanto aquela media 4 milímetros de altura, essa aqui são 3,5 milímetros. E ela tem a característica da serifa, né? Os acabamentos. Esta primeira, mais antiga que eu conheço, porque tem-se notícia de que a máquina entrou em funcionamento em 31 de dezembro, aliás, em dezembro de 1952, mas não preciso o dia nem nada. Eu não tenho nada desse ano de 52. A primeira que eu tenho, eu não sei de quando, porque ela saiu do Rio de Janeiro em 31 de janeiro de 53. Ela recebeu na saída do Rio de Janeiro, respondendo agora a uma das perguntas feitas, ela recebeu a marca CC do Rio de Janeiro e foi encaminhada para São Paulo. Aqui chegando, ela recebeu a marca de São Paulo, da triagem de São Paulo. Então, ela foi triada 2 vezes em 2 equipamentos diferentes, no Rio e São Paulo. Não são muito comuns essas coisas, mas acontece, né? Outra coisa é a seguinte, essas marcas, elas são, na verdade, comuns se a gente está com o olho procurando por elas. Se a gente não está procurando por elas, dificilmente vai achar. O Miguel e os outros, o menino Tony também, diz que eu tenho um olho clínico, que eu bato o olho na carta, a primeira coisa que eu vejo é se tem outra zona, porque ela fica escondida nos lugares todos, né? Bom, então aqui eu consegui fazer uma legendazinha para isso, com a marca do equipamento do Rio de Janeiro e a marca de São Paulo. Essa aqui é uma origem bem diferente, né? Andorra, cara, que recebe uma carta da Andorra, Andorra espanhola, e recebeu uma carta da chegada de São Paulo aqui. Essa nacional, São Paulo, deixa eu ver, ela veio do Rio Grande do Sul, essa carta. Essa coisa sempre me atrapalha aqui. Ela veio do Rio Grande do Sul, foi importada dentro do país, né? E elas com os diversos grupos de F, grupo H, o grupo D e tudo mais. Então, essas são as marcas São Paulo.
As marcas ainda de São Paulo, eu tentando fazer aqui uma apresentação mostrando as marcas do mesmo tipo de grupo de letras, as vermelhas e pretas. Vermelhas, as pretas, você vê todo tipo de correspondência. Correspondência importada da Hungria e correspondência de Santa Catarina para Santos, que chegou primeiro em São Paulo, não foi direto para Santos. Ela vinha para o centro de triagem aqui. Essa daqui é da mesma coisa. Essa é do interior de São Paulo e tudo mais. Esse aqui eu procurei botar esse cartão como uma homenagem ao nosso Instituto Butantan, aí, nosso fabricante de vacinas aí, que estamos esperando por elas. Essas são as chaves F. Em vermelho, em preto, um objeto. Olha, esse é tipicamente a chave inglesa que saiu de um destino da Ilha de Man, né? E foi possivelmente para Londres para ser despachada e chegou para São Paulo. E veio aqui. Eu não sei onde é que quem sabe aonde é esta cidade aqui, Canutama. Alguém sabe? Não sei. Sei que foi triada em São Paulo, no Brasil, Santa América. É um município do Amazonas. Ah, é? Canutama. Olha aí, você tá. Olha, isso aqui é em 1960, o uso das transformas no Rio de Janeiro, a partir de 1960, São Paulo, eu acho que já estava ultrapassando o Rio de Janeiro em questão de fluxo postal, né? Foi os anos, mais ou menos, que isso começou São Paulo começou a ultrapassar. E a carta veio para São Paulo. Está taxada aqui, ninguém passou, ninguém... E temos outras tantas aqui. Vamos ver lá agora o resto em continuação. São Paulo. Esta, olha, Igor, esta está totalmente de ponta cabeça, porque, na verdade, ela devia ter sido... Isso aqui é uma marca HS. E ela ficou de ponta cabeça. Como é que esta outra está bastante inclinada, as outras estão em posição normal. Aqui, sabe a mesma coisa, as cartas duplas, as marcas duplas e múltiplas. HSDS, este também, aqui são as marcas duplas. Tem uma que está com marca múltipla, aqui não é nessa folha, é na próxima folha. Aqui são várias em São Paulo. Aqui uma que já quase na extremidade. Aqui várias delas. Aqui uma carta do Japão para Fortaleza e passou 3 vezes pelo aqui as bolinhas ficaram fora da coisa, mas dá para ver que estavam. Agora não sei por que Fortaleza, a mesma coisa. São Paulo acabou funcionando como um distribuidor dos fluxos postais, como é hoje, né? Aqui nós temos uma. Primeiro tem uma bicolor aqui, que não é bem fácil, São Paulo é mais difícil, e esta daqui bateu o recorde de passagens da máquina. São 1, 2, 3, nem sei quantas são, mais de 10 máquinas. E aí o que eu faço um comentário, que são as várias passagens pelo equipamento, evidenciam a dificuldade de localizar Porto Rico em São Paulo. Você veja, um cartão dos Estados Unidos para Porto Rico, São Paulo, Brasil. Então, a rua Porto Rico. A rua Porto Rico. E eu não sei se deve existir aqui em São Paulo a rua Porto Rico, lá no Jardim América, né? Nós temos
os conhecedores de quiz. Mas foi uma dificuldade em localizar essa para ser entregue. Bom, aqui eu tenho a mesma coisa lá, quem me perguntou foi o Glauco, né? Aqui já, ali era a década de 60, depois ficaram paradas e foram retomadas em 77, já aí com um número limitado, as chaves F, não foram todas as chaves utilizadas, as chaves vermelhas, mais comuns do que praticamente as pretas são difíceis de ser encontradas. E aqui tem uma coisa mais interessante. Elas já trabalharam mais ou menos em 77 até 78, 79, por aí. Aí pararam de vez e não foram mais usadas. E nessa época já estavam se utilizando as novas triagens eletrônicas. Mas, por uma coisa que eu não sei explicar, elas foram usadas em uma correspondência enviada somente para as caixas postais da Agência Central, de maio de 84 a novembro de 84. Então, eu tenho aqui uma primeira data desta utilização temporã e a última data eu vou mostrar no próximo slide. E com as chaves aqui, todas elas, a característica, todas para as caixas postais. Esse daqui não tem aqui a caixa postal, porque é um envelope janela, mas certamente foi porque foram dirigidas para esta empresa aqui da Panambra, que era uma das fontes de correspondência que eu tinha, do meu amigo Kurt Regis. Então, eles eram somente utilizados na caixa postal. Tem mais um grupo aqui. É a continuação daquelas lá, com as chaves. Inclusive, um grupo JD, que é a única vez que foi utilizado esse tipo de chave da Transorma. A outra dele era ligeiramente diferente, um pouquinho maior do que mas sempre com a serifa. Aí, agora começamos a coisa interessante. Olhem bem para essa marca JH e vejam que aquela anterior que eu mostrei tem um J aqui, um JD totalmente diferente, mais baixo, com serifa nas pontas, e esta JH. Isto, a literatura na qual eu me baseei, que a gente sabe desde algum tempo, é de que um equipamento Transorma teria sido vendido e instalado e operado em Belo Horizonte. Seria a quinta máquina brasileira, em 1954 ou princípio de 55. Mas é um motivo de intensa discussão entre os estudiosos e os colecionadores das marcas Transorma. Essa publicação aqui de Transorma Leather Sorting Machine, de um holandês, editada pelo Ciclo de Estudos Postais de Roterdã, informa que, além das 4 máquinas vendidas ao Brasil, 2 para o Rio de Janeiro, em março de 40, e 2 para São Paulo, em dezembro de 52, uma quinta máquina teria sido vendida em novembro de 54 e instalada em Belo Horizonte. Informa ainda que o modelo vendido era do tipo 1/160, quer dizer que era um teclado só e 160 receptáculos. E que as marcas das chaves usadas eram uma combinação de 2 letras e série, K, KA a KJ. E nada mais diz. Não se tem conhecimento entre os colecionadores no mundo todo de qualquer peça com essas marcas que possa comprovar a existência dessa máquina em Belo Horizonte. Certamente os Correios brasileiros nada sabem a respeito, tendo em vista a conhecida falta de registro em seus arquivos. Um pequeno envelope abaixo foi postado em Belo Horizonte para São Paulo
em 5 de janeiro de 55, e tem a marca JH em preto, fonte tipo Modern, sem serifa, com 3,5 milímetros de altura, que não coincide com a combinação indicada para a máquina de Belo Horizonte, indicada pela publicação. A marca JH que se conhece é de uso dos equipamentos de São Paulo, com a fonte do tipo Antiqua, com serifa. O seu aparecimento, o aparecimento desta marca, pode confirmar a existência dessa marca em Belo Horizonte, mas também lança dúvidas sobre a informação de que a série usada tenha sido a KA-KJ. Um colecionador inglês com quem tenho contato e enviei a imagem da peça é de opinião que a marca deve ser a de Belo Horizonte, tendo inclusive escrito um trabalho a respeito e publicado pela revista. Então, fica aqui mais ou menos... Opa, desculpe. Um desafio aí para quem quiser se aventurar. Outra marca da máquina de Belo Horizonte. Ela está aqui, claramente chegou em São Paulo, mas se ela chegasse em São Paulo, ela chegando em São Paulo, se ela fosse tratada pelo equipamento, ela poderia ter esta marca e ter a marca de São Paulo. Mas não, ela só tem a marca supostamente de Belo Horizonte. Então fica aí o desafio para vocês todos, e se acharem, me avisem. Ô, Mário, se conhece a letra JH na máquina de São Paulo? Se conhece, sim. Se conhece, totalmente diferente. Essa que eu mostrei aqui. Eu não sei se eu tenho ela aqui. Olha aqui, ela tem a JD, certo? Mas ela é o tipo totalmente diferente, você está vendo? Ela tem serifas e é um pouco mais baixa. E é o tipo, vamos dizer, na impressão tipográfico, é considerado, esse de São Paulo é a Antiqua, né? E aquele lá é chamado de Modern. Então, outra coisa, a posição também. Ela é exatamente na posição, como ela tem o tipo. E só para esclarecer mais, nessa publicação que eu tenho, que tem o tipo de marcas de todas as máquinas do mundo, todas as máquinas com essas características de Belo Horizonte, de 160 receptáculos, de 1/160, as letras são todas colocadas, são deste tipo, e colocadas nesta posição. Então, certamente é um engano que ele tenha colocado que a série usada em Belo Horizonte tenha sido KA-KJ. Deve ter sido, se foi usada, uma JAAJJ. Mas aí eu nunca vi mais isso. Isso chegou na minha mão, assim, não sei como mais, mas certamente porque teve uma época que eu comprava isso de montão. Meu amigo Cláudio Noiva juntava tudo que tinha lá e me passava. Porque são todos envelopes baratíssimos, não tem nenhuma coisa aqui que é o que faz a diferença dessa coleção de muitas outras. Elas são todas muito baratas. Bom, a Transome em outros países. Na Holanda, um protótipo do sistema foi apresentado em 1927. Contudo, somente em 1930, os Correios encomendaram a primeira máquina a ser instalada em Roterdã para testes. A essa seguiu-se outra em 1935, e a partir de 1938, vários equipamentos foram instalados em Utrecht, em Haarlem, Bosch e Raia. A desativação de seus usos deu-se por volta de 1966. A partir de 1935, muitos equipamentos foram comprados e instalados nos seguintes países. Na Grã-Bretanha, em Brighton, 2 máquinas instaladas em 1935 e em operação até 1968. No Brasil, 2 máquinas instaladas em 1940,
desativadas por volta de 78, no Rio de Janeiro. 2 em São Paulo, em 52, desativadas em 78, com novo uso por poucos meses em 84. E a quinta, talvez em Belo Horizonte, em 54. Foi interrogação aqui, porque não se sabe a verdade. Essa coisa aqui é engraçada. E a Alemanha? Em 1942, durante a Segunda Guerra, após a invasão e derrota da Holanda, os alemães confiscaram 2 máquinas, parece que tem uma terceira, mas não se tem certeza também, e as instalaram, uma em Berlim, Steglitz. Vocês podem me dizer, Steglitz é um bairro de Berlim que eu não conheço, ou é uma cidade na proximidade, e outra em Mönchengladbach, no Ruhr, depois destruída em bombardeios. Essa máquina de Mönchengladbach. Fim da guerra, a máquina de Berlim foi removida pelos russos para Moscou em 1945 como reparação de guerra. Conhece-se uma carta usada por essa máquina em Moscou. Eu nunca vi nem foto. Não se sabe se é verdade, mas parece que se conhece uma carta só desse uso em Moscou. Na Bélgica, em agosto de 47, foram instaladas 2 máquinas em Gand e Bruxelas, que estiveram operando até março de 61. Na Suécia, em outubro de 47, 2 máquinas de pequenas dimensões, essas tipo da de Belo Horizonte, operaram em Norrköping e Linköping, até outubro de 1961, e desativadas, e não foram usadas assim frequentemente. A Argentina foi outro lugar onde se usou bastante. Em dezembro de 48, foram instalados 6 equipamentos em Buenos Aires. Em março de 49, 2 em Rosário e 1 em Bahia Blanca, e finalmente outro também em Bahia Blanca em janeiro de 55. No Canadá, um equipamento adquirido em junho de 55 e instalado em Peterborough, foi posteriormente desmontado em 63, também de uso muito restrito. Na Venezuela, 2 equipamentos instalados em Caracas em agosto de 56, não sei quando foram desativados. Nos Estados Unidos, 1 equipamento apenas, em Maryland, em Silver Spring, em maio de 57, e restrito até maio de 65. E nas Filipinas, um equipamento em uso em Manila, e de muito pouco uso. Então, você veja aqui os países que usaram as máquinas foram muito poucos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 países apenas. E durante um período muito curto. Agora, aqui eu mostro algumas marcas desses países. Na Holanda, em 1934 e 35, era apenas... são vários tipos de máquina que eu não tenho, porque eu nunca me dediquei. Eu estou pensando em agora ir procurar as máquinas estrangeiras com mais intensidade. Então, tem a máquina somente com uma letra. Eles tinham com letra, com números, com formatos diferentes. Aqui, esse tipo da máquina de Belo Horizonte, mas é um FP, mas em posição invertida. Aqui, tipo da máquina de São Paulo, usada em Rotterdam. Essa daqui também usada em Rotterdam, todas usadas de Rotterdam, mas com tipos diferentes. Então, isso quer dizer que as chaves eram diferentes. Aí depois nós passamos para Utrecht. Utrecht é um tipo muito parecido com semelhante à das máquinas do Rio de Janeiro. Aí tem mais aqui. Aqui tem a famosa da Alemanha, que foi confiscada, e a gente tem aqui uma máquina pequenininha, AC, aqui ela em vermelho, e está aqui ela AB em vermelho. São as 2 únicas que eu tenho. Tenho imagens tiradas da internet
de outras, mas não são muitas as que as pessoas não simplesmente não. E isso foram achadas ambas naquela história das caixinhas, das caixinhas de coisa que deve ter pago, sei lá, R$1, R$2 por essas cartas. Essa daqui um pouquinho mais, porque é da ocupação da Polônia. Mas é o tipo de coisa que a gente tem que ir atrás procurando. Então, quando eu vejo na Alemanha carta da época da guerra, de Berlin-Steglitz, pode botar o olho que pode ser com boa chance de ser verdade, se achar uma delas. No período aí, 11 de 42, 10 de 42. Aqui em Inglaterra, Brighton, um dos tipos da máquina era numérico, vários números, que tem a sequência, tem a relação deles todos, mas outros eram letras ou pares de letras em formatos diversos, ou letras hereditárias, ou somente número. Aqui na Bélgica, uso na Bélgica, em Gand, uma letra, um tipo diferente. São poucas porque eu não me atentava para isso. A Argentina tem uma boa quantidade. Aqui são as de Buenos Aires. Elas são pequenininhas, um pouco menores, como a do Rio de Janeiro, sem serifa, mas tamanho menor. Do Rio de Porto Alegre, de Buenos Aires para Porto Alegre, não passou pelo Rio de Janeiro, mas veio direto. E esta daqui também, de Buenos Aires também, para o Rio, e esta também, não, para o Rio, todas elas para Porto Alegre, porque, logicamente, eu acho que não ia mandar uma carta, tinha malas de Porto Alegre, de Buenos Aires para Porto Alegre, assim como para o Paraguai, né? E que não precisava ir para o Rio de Janeiro. Aqui, outras máquinas de Buenos Aires. Você já veja o tamanho aqui, diferente, maior, como o tamanho da do Rio de Janeiro, até maior do que a do Rio. Esta daqui é muito interessante. Ela foi para Belo Horizonte, então o que aconteceu? Ela saiu de Buenos Aires, ou de Rosário, aqui está como Rosário, e a característica dessa letra, dessa marca, ela tinha um traço horizontal embaixo. Isso só nas máquinas da Argentina que eu vejo isso. Ela saiu de lá com a marca argentina e, chegando no Rio, ela foi tratada pela Transorma para ser encaminhada para Belo Horizonte. Aqui são as duas, passadas 2 vezes em Porto Alegre, em Buenos Aires, e dirigida para Porto Alegre. Esta daqui também veio da Espanha, para o nosso amigo Carlos Vieiro. Essa também foi na caixinha do Carlos Vieiro, comprada lá por R$5, com uma marca, aquela lá tem a barra embaixo, aqui tem a barra em cima. Tudo isso está ressaltado na tabela das marcas do mundo inteiro. Tem mais aqui de Bahia Blanca. As de Bahia Blanca tem um grupo de letras diferentes. Como é que a gente sabe pela Bahia Blanca? Pelo tipo da letra, que não foi usada em Buenos Aires. Em Buenos Aires eram outras letras. Bahia Blanca é V e mais uma outra. E pelo carimbo também, que a gente vê. E todas elas dirigidas para Porto Alegre. Isso aqui foi achadas todas praticamente na mesma ocasião, numa daqueles encontros lá do Rio do hotel de São Paulo. Aqui tem uma aí nos idos de 1957. Certamente eu não estava procurando Transorma ainda, mas o envelope foi guardado porque faz parte das minhas memórias afetivas, as primeiras correspondências recebidas. E qual não foi minha satisfação
de que tem aqui um grupo de letras de rosário, deste mesmo grupo, desta outra aqui, de 1952. A carta, toda amarfanhada, certamente amassada no tráfico postal, porque se tivesse chegado para mim, ela estava bem conservada. Deixa eu ver se tem mais. E aqui da Venezuela. Acho que termina com Venezuela. Não tem o exemplo dos outros nem a ilustração. Veja, Venezuela, ela tem uma marca parecida com a marca de Belo Horizonte também. Ela é mais achatada e em posições diferentes. Aqui ela está numa posição virada de um lado e aqui virada de outro. Apesar de... E é isso aí, meus amigos. Eu tenho uma referência de pesquisas. Áureo Santos foi o primeiro cara no Brasil que cuidou disso no boletim do filatélico, no COF e no Brasil Filatélico, em 1978. Foi quem me despertou a curiosidade pelas máquinas e, a partir daí, não parou mais. E esse cara aqui, que é o livro que eu possuo, uma edição de 1990, As Máquinas de 1931 a 1981. E esse camarada aqui é o inglês com quem eu me correspondo e que me deu as notícias sobre isso. E, finalmente, uma explicação, que essa apresentação foi baseada na coleção do autor, montada desde alguns anos atrás e hoje em remontagem, que contém centenas de envelopes tratados pelas marcas Transorma, que operaram no Brasil a partir de 40, no Rio em 52 e em São Paulo. E em 52 em São Paulo. Com algumas interrupções pontuais, estiveram em funcionamento no Rio até 77 e em São Paulo até 84, quando foi definitivamente desativado. Agradecemos ao amigo e companheiro de SPP, Miguel Rodrigo de Magalhães, que com paciência e boa vontade me ajudou a enfrentar os desafios de uso do PowerPoint. E os agradecimentos a vocês que tiveram a paciência de me ouvir, e eu espero que possa despertar o interesse sobre essas marquinhas e olhar para elas com um olhar mais acolhedor. Muito obrigado. Xavier, muitíssimo obrigado. Você vai abrir para as perguntas? Já abertas. Já está aberta. Obrigado, então... já abertas as perguntas. Então, vamos... Posso? Vamos lá. Bora lá, Zeca. Não, o meu nem é pergunta, Sr. Mário. Eu isso. Né? Quer dizer, você vai usar o tempo da pandemia, né? Agora para fazer isso. Não, eu posso ter certeza. A partir de hoje, eu tenho outra, eu vou olhar envelope com outro sentido, com mais um, né? Não vou só olhar um carimbo, uma data. Né? Eu vou ficar procurando essas letrinhas, e eu marquei aqui o JH de Belo Horizonte. Quem sabe me apareça uma dessas. Pode ser qualquer outra combinação de Belo Horizonte que seja exatamente igual àquela. Cadê o pessoal? Todos aqui. Mas então, marque, procure, que vai ser muito legal. Eu vou gostar muito de ter um companheiro. Xavier, eu vi que você mostrou duas peças, eu já tinha conhecimento, porque eu acho que uma delas você comprou, eu estava junto ali, e você me mostrou alguma coisa a respeito. Não tem segredo, foi lá no Luiz Amato, naquelas caixinhas do Luiz Amato. Né? Isso. E essas peças da Alemanha. Então, no final da guerra, as duas que eles levaram para a Alemanha, uma foi destruída num bombardeio, e a outra foi para a Rússia. Você não tem nenhuma assim, conhecimento de peças da Rússia? Eu tenho informação nessa revista desse meu conhecido da Inglaterra, que diz que se conhece uma carta, mas não apresenta a carta, não mostra
Assim como tem um camarada que diz que tem uma carta de Belo Horizonte também, mas não se conhece, ninguém me mostrou. A minha já tá correndo no mundo. Se for Belo Horizonte mesmo, ela já está no mundo. Porque eu não tenho segredo para um monte de coisa, e principalmente para isso. Né? Então, mas não se sabe se existe essa de Moscou. Eu acredito que não. E as próprias da Alemanha também não são muito comuns de serem vistas. Não. Se bem que, às vezes, eu vejo no eBay, procuro olhar, eu fico fuçando em todo canto onde dá, né? E não dá vendida por cara. É barato, cara. É barato e é gostoso de colecionar. A vantagem é essa. Eu tenho uma pergunta aqui. Uma pergunta, o seguinte. Essas cartas, quando caíam na máquina, na frente da pessoa que estava datilografando ali a numeração, sim, elas caíam sempre na mesma posição. Então, essa marca ela sempre está numa certa altura da base da carta. Pois é, eu não consigo. Eu acho que deve ser realmente uma velocidade. O camarada não se... Eu não, como eu disse para o senhor, eu não conheci o equipamento, e as informações que a gente tem aqui de funcionamento, eu acredito que o desleixo seja culpado por muitos desses acidentes depois. Que a carta deveria entrar exatamente bonitinha e ele digitava, né? E com isso ela ia para o escaninho. Ela digita, qualquer digitação que fosse feita, aquela digitação só identificava o cara. Saber se ele identificou o escaninho. Vamos supor, o escaninho no Rio de Janeiro, o 249. 249 fosse, vamos dizer, para o estado de São Paulo, né? Para a capital de São Paulo, porque é interessante essa coisa. Eles tinham uma listagem no Rio, de 250, que eram os números dos escaninhos do Rio de Janeiro, 250 receptáculos ou escaninhos que estavam associados a um destino, assim, vamos dizer, a um grupo de destinos. Por exemplo, cartas do estado de Minas Gerais. Era o escaninho número 50. Então, quando ele lia uma carta para Minas Gerais, ele digitava 50. Quando ele digitava 50, as esteiras iam lá e encaminhavam aquela carta para o escaninho número 50. Para São Paulo, era o escaninho número 10. Digitava o 10 e elas iam lá naquela história das esteiras rolando. Quem viu aquelas fábricas antigas de moinhos, aquele negócio, aquele monte de esteiras e tudo mais, e roldanas, pode ter mais uma... Eu me lembro de uma fábrica, de uma usina de beneficiamento de arroz que eu tinha lá na minha cidade, que eu ficava fascinado vendo aquelas coisas que não dava para lá. Então, eu pegava, fixava um ponto e ia lá para cá. Então, a transnorma é desse jeito. Agora, veja, o camarada tinha que decorar qual era a relação 250 destinos, né? O grupamento de destinos, e ele tinha que decorar que o equipamento, aquilo que ele digitou, que ele leu na carta e digitou, estava certo. E com uma velocidade, como eu mencionei aqui, são 3.000 cartas por hora. O cara, uma velocidade fantástica. Então, a velocidade com que as cartas passavam na mente dele era uma coisa maluca. Eu não posso imaginar um negócio desse, né? E por isso é que ele tinha as teclas de que, quando ele descobria que tinha digitado errado, ele, a tempo, ele conseguia jogá-la para um local, um depósito separado, que aí ela voltava. Ela já tinha sido digitada. Aí ela voltava. A digitação não tem nenhuma identificação, vamos dizer, do percurso que a carta vai fazer. A digitação é só para ele selecionar esse percurso, qual é o caminho que ela ia tomar. Eu não sei exatamente como é que é o funcionamento, mas a base é essa. Né? Isso o próprio Áureo Santos ele explica melhor. Obrigado.
Então, e outra coisa, ele mudava, não sei se por turno de trabalho, se ele tinha 250 de uma vez, quando ele voltasse por turno, ele tinha que memorizar outros 250. Então, não era fácil. E em São Paulo eram 300 os receptáculos, né? Então, é um negócio maluco. Mas muito interessante. Obrigado. Valeu. Mário, Paulo Novaes, tudo bem? Diga, Paulo. Então, dando um testemunho aqui. Primeiro, realmente, nós conversamos sobre a Transorma aqui no Rio. Eu não conheço nenhum carimbo Transorma, exceto os 2 que você já mostrou e que estão na minha coleção. Mas, por um outro lado, eu posso confirmar que eles ficavam realmente no Correio Central e na 4ª seção, que na época era a seção mais ocupada lá, que tinha maior movimento. E aí me chamou a atenção que você mostrou que, de fato, no Rio, quando a carta chegava na 4ª seção, existia um carimbo, né? Quer dizer, recebemos uma carta para ser processada aqui na máquina Transorma. E isso só acontece no Rio, em lugar mais nenhum? Do Brasil, em lugar mais nenhum do Brasil. São Paulo ou Rio de Janeiro. Eu só vi no Rio de Janeiro. Esse meu amigo lá da Inglaterra, que eu mandei uma imagem para ele, ele não conhece também de outro lugar do mundo. E nos lugares do mundo não são muitos, porque em volume de correspondência é a Holanda, a Inglaterra, a Bélgica e Brasil. E Argentina. Então, são 5 países só que tiveram um volume de uso, porque os outros foram curiosidade, não se usaram, acharam que a máquina era difícil, ou que não compensava. Devia custar uma bala essa máquina, né? Eu imagino. Devia custar uma bala. Eu imagino. De instalação. E o Brasil conseguiu comprar 4 ou 5, né? Dependendo da Belo Horizonte. E as que eu tenho só são essas. E olha que já passou isso bastante para mim. Às vezes e sempre você tem que olhar verso, né? Aliás, a carta, qualquer carta que chega para mim de transferência mecânica, inclusive, ela só sai da minha mão depois que eu passo um scanner da frente e o scanner é meu mesmo, né? O meu scanner visual. Frente e verso. Não sai sem nada. Alguma coisa que fuja do padrão, ela já vai para o lado ali para ver depois, né? E estas foram descobertas desse jeito, cara. Essas 2. E tem uma da terceira turma e 4ª turma, você viu, né? Isso mesmo. E não conheço também nada da primeira e dentro da segunda. Falta isso, hein? Pois é. Dá aí mais uma busca aí para nós. Vamos ficar devendo. Bom, obrigado pelas informações aí. Foram muito interessantes, Mário. Um abraço grande para você. Um abraço, Paulo. Obrigado. Oi, boa noite, Mário. Primeiro, eu queria, Henrique, aqui de Recife, eu queria dar os parabéns pela temática, porque é algo que, na minha coleção de Segunda Guerra, eu sempre, já conhecendo os artigos do Auro G. Santos, eu tenho cópia deles, eu sempre quis descrever as marcas Transorma na descrição das cartas, tanto da FEB como da Censura Civil, que eu acredito que seja importante, porque isso tem a ver com a história postal. E mesmo que talvez um jurado não passe por cima ou não dê tanta importância, mas eu acho que é importante ser descrito isso. E fico feliz de você ter voltado a essa temática, você já tinha feito palestra anteriormente, e ter lembrado do Auro G. Santos, que foi o primeiro mesmo que teve interesse. E eu acho que ele chegou a visitar essa máquina, talvez no Rio de Janeiro. Voltando ao carimbo, aproveitando que o Paulo está presente, essa marca, Paulo, não lembra muito aquela marca, aquele carimbo assinantes da segunda, eu acho que é da 2ª seção do Rio de Janeiro, também, que era um setor que tinha a ver com as caixas postais, essa marca Transorma, lembra muito aquele carimbo assinante. E como tem a ver com o Distrito Federal na época, que era aquele coronel Landry, talvez ele criou o setor quando foi oficializada a máquina,
e foi uma especificidade da gestão dele, talvez na diretoria geral, isso não foi levado para São Paulo, enfim. A impressão que me dá é essa. Bom, eu não saberia dizer, Henrique, assim, de bate-pronto, se ele apareceu, mas a segunda e a quarta sessões eram as mais ativas do ponto de vista operacional, né, no Rio de Janeiro. Então, é muito provável mesmo que tivesse alguma similaridade entre elas, né? Agora, de qualquer maneira, temos que procurar a primeira e segunda turma. Como é isso? Só tem terceira e quarta, só funciona de noite a tal da máquina. E outra coisa, por falar em operação da máquina, né? O carimbo está no verso, porque, evidentemente, é um carimbo de recepção, né? A máquina era uma máquina de recepção. Ela recebia as cartas de fora do Rio de Janeiro e processava para reenviá-la tanto para a própria cidade como para outras cidades. Então, o carimbo de Transorma deveria necessariamente estar no verso. Ela não é uma máquina como é que chama? De expedição, né? Você postava uma carta e ela mandava. Não era ao contrário, ela recebia e reencaminhava para o destino correto. É isso aí, Henrique. Você vê, Paulo, que as cartas que estão naquele carimbo, elas são na carta do Heitor Sanches, que saiu com o selo correto e foi devolvido ao remetente, né? E o carimbo foi aplicado lá. A marca Transorma não foi usada na frente, mas o carimbo de passagem pela sessão está lá no verso. Isso. Ao passo que em duas daquelas mal feitas, entre aspas, né? Ou seja, certamente cartas de favor, né? O sujeito colocou lá e tentou burlar o correio. Tentou burlar, não. Era filatelista que a gente sabe como gosta de fazer essas coisas, né? Carimbar uma figurinha, carimbar um negócio qualquer. Então, duas delas têm a terceira e quarta sessão. E uma delas, com a figurinha, passou pelo equipamento. Uma delas passou pelo equipamento. E todas parecem que aquelas outras são de uma mesma... Eu tenho mais umas 2 ou 3 daquele camarada lá, que mandou na aldeia campista, né? Parece, o endereço dele. Então, ele mesmo tocou para o pai, para a irmã, para a esposa. É verdade. Como os colecionadores fazem, né? Agora, Mário, voltando àquela história que você falou da cor, o Auro G. Santos fala que, se não me engano, o preto era para uso interno, o vermelho era para correspondência externa, para o exterior era uma coisa assim. Dá para perceber que no início dos anos 40 ainda funcionava, depois misturou tudo. Aí não. Mas eu acho que nem isso, Henrique, não foi muito longe, não, porque naqueles exemplos que eu mostrei, tem carta com carimbo vermelho dirigida para outros estados, e tem carta com carimbo preto também para outros estados. A mesma coisa com vermelho. Eu acho que logo no início ninguém... acho que a questão era que era carta do exterior. Pois é, era em vermelho e carta interna do Brasil era em preto. Acho que era uma coisa assim. Pois é, mas eu tentei fazer uma coerência com isso. Não chega nem a poucos meses, viu? A partir da primeira que eu tenho. Em 1941 já estava tudo bagunçado. Entendi. Mas deve ter tido uma lógica dentro do momento. Depois, pela quantidade também. Depois eu me pergunto como é que era a lógica, porque ou ele, desde o começo, eles já usaram uma fita bicolor. Você é menino novo, você não se lembra, mas as máquinas de escrever... Minha mãe foi professora de datilografia. Eu sei o que é isso. Então, você deve ter visto aquelas fitas que eram na parte superior, em vermelho, ou em preto, né? E vermelho em cima e preto embaixo. Aquilo tem aqueles exemplos que eu mostrei das cartas bicolores, né? É porque o cara bateu lá, a fita já estava deslocada. Olha aí, tem uma Royal aí, né? É uma Royal, né? É Royal ou uma Hermes? Royal, a marca da máquina. Então,
Eu não sei se o camarada usava, eles tinham para fazer essa separação. Aqui é só, essa máquina só vai trabalhar com correspondência do exterior, então vamos dizer com fita preta, aquela só com fita vermelha, ou se usavam a mesma fita bicolor, não sei, isso é difícil saber. O que eu atribuo mesmo é a nossa proverbial falta de organização e bagunça, pela a posição da carta, o pino, a tecla batia no pino e o pino estava em posição defeituosa. Isso a gente vai ver. Nessas próximas apresentações, se vocês tiverem a paciência de me acompanhar, vocês vão ver que a mesma coisa acontece depois com a fase eletrônica. Os caras bagunçaram até com a fase eletrônica, cara. Então, temos coisas incríveis também. Mas isso é o que faz a nossa felicidade, porque se não fosse... Você já pensou que monotonia que era se fosse só aquela marquinha 1, 2, 3, 4, né? É bom. Agora, Mário, eu tentei procurar aqui no YouTube e não achei nenhum vídeo da máquina Transforma funcionando. Mas eu já vi no Museu dos Correios essas máquinas mais modernas funcionando. É legal você mostrar na sua apresentação para as pessoas entenderem como é que é. São máquinas imensas, né? A Transforma tem quanto? 80 anos, né? Mas pode ter algum vídeo, pelo menos, alguma coisa, algum filme institucional, Inglaterra, alguma coisa. Como eu disse, eu não sou pesquisador. Se você for a pesquisar no Museu Postal de Londres, no Museu Postal da Inglaterra, você deve encontrar. Essas fotografias foram tiradas a partir essas ilustrações que eu mostro no livro que eu tenho, tem essas fotografias de Xerox, que é uma cópia Xerox de um livro, né? Não foram dos equipamentos do Rio de Janeiro e São Paulo, mas a partir do mesmo modelo que eles têm lá no museu na Holanda, né? Mas eu acho... Os caras tinham 3.000 correspondências para selecionar, 200 escaninhos para decorar, e vocês querem que eles acertem a cor do carimbo ainda? A posição tem que ser certinha, é difícil. E pelo que você mostrou nos outros países, também não era tão organizado não, Mário. Eu acho que isso é um defeito da velocidade com que o cara... Quanto mais ele é cobrado pela quantidade de cartas. Se ele devia pegar um tonel, receber um tonel, um tanque de carta, você tem que ver isso aqui tudinho no seu turno. Então o cara... Aí as cartas chegavam e ele clicava lá, de olho fechado já. É que nem os digitadores hoje, né? Digitadores de computador aí, o pessoal que acaba as doenças de LED aí, por causa de ver tudo. E o cara lá tinha que botar a cabeça, porque estava funcionando, ele tinha que se lembrar a memória que aquele número estava associado a uma coisa qualquer, né? Xavier, uma dúvida que ficou, não é da Transforma, mas depois eu posso até olhar lá. Na Inglaterra foi usado até quando? Você lembra, assim, de cabeça? Até 1960 e pouco. Com a Betinha não foi mais usado, não. Já estavam desmonetizadas. Então, você vê que a rainha é velhinha, porque eu tenho uma envelope Marquinhos com Transforma da Inglaterra. Miguel, foi em 68, desculpa. 68, é. 68 foi a Inglaterra. Então, é possível que tenha uma carta de Brighton. Procure, só tem chance se for de Brighton. E não tinha outro... Porque os ingleses tinham outro tipo de equipamento, jamais, porque eles foram sofisticando o tipo de triagem. As formas de triagem, né? Tanto é que foram os ingleses que, pela primeira vez, usaram aquilo que eu já comentei com você, Miguel, aquelas barras de grafite. Sim.
Eu separei, quando você for falar disso, eu mostro. Na próxima palestra sobre o equipamento Telefunken, que já é eletricidade e tudo mais. Então, as barras de grafite no selo da Elizabeth. Mas aquilo lá é de 1950 e... É da primeira série que saiu com ela, logo depois dela virar rainha. A primeira série, que até você me aconselhou a colecionar ela, né? Que é mais importante que o Maquin, né? Mas ela não é tão longeva. Pois é. O Brighton é bem ao sul da Inglaterra. Eu tenho alguns envelopes do Maquin com marca. Agora, eu achava que eu tinha com marca do Brasil, mas eu tenho com marca da Inglaterra. Não tenho nenhum. Essa que o Xavier mostrou aí? Aquela minha lá é dela mesmo, com número. Isso. Então, hoje eu tenho uma olhada aqui no Xavier, você está sem imagem. Ué, cadê? Agora sim. Uma procurada no Belcamp, e depois eu vou ver se eu tenho alguma coisa, novidade. Rapaz, eu fiquei preocupado com os preços. Os caras, você entra, procura por Transorma tá abaixo de 10 euros, 20 euros. E aí, fazendo a conversão, não dá. Não dá. Atualmente está difícil. Procurar nas caixinhas. Que venham as feiras de novo, hein? Que venham as feiras. Ô, Mário, eu encontrei aqui no YouTube um vídeo de uma máquina Transforma funcionando. Vou ver se eu posso compartilhar, Igor? Pode sim. Se você eu vou tiver tentar em celular abrir aqui, e ficar difícil... tentar abrir no meu... Como? Pode passar o link. Se você quiser, passe o link no bate-papo, eu posso compartilhar ele por aqui, se você tiver no celular também. Ah, então melhor. Peraí, vou fazer agora. Peraí. O Maurício postou alguma coisa aqui. Ele postou um link do Museu Postal, o Smithsonian. Olha, que tem a máquina, não tem ela em funcionamento, mas tem algumas imagens da patente de como que fazia o selecionamento das cartas. Igor, eu passei para o seu WhatsApp. Dá uma olhada aí o link do vídeo. Foi mais rápido. A gente pode ver depois isso aqui? Pode? O que está aí no chat aqui? Eu vou, de qualquer forma, também colocar o link aqui no chat, mas vou compartilhar a tela aqui. Eu já abri o link, assim mesmo quando acabar a reunião, dá para eu ver lá. Eu já deixei o link aberto do chat. Opa. Estão vendo minha tela? Sim, Igor. Só falta funcionar. Olha, isso aí são os receptáculos. Olha aí o teclado lá. The machine consists, basically, of 131 selection boxes, to which letters are directed by the... Olha a velocidade. Aí. The machine are batteries of mechanical and electronic memory devices. O cara nem pisca. Previously placed a velocidade dela. The feed conveyor. About 2,000 can be taken at one loading. The letters move slowly along to the presentation unit. Eita, um punhado desses envelopes agora, hein? Que beleza. Mas pela idade do filme não vai ter Maquin, né? É. The presentation unit has an upper advanced viewing window. The operator interprets the address on the letter in the top window. Olha aí já. Eu acho que eles deviam fazer uma pré-separação
das coisas, né? As malas. Não É, sei. e nem todos caíam direitinho. Olha alguns lá, ficavam olha lá, um olha lá, pouquinho tortinhos. a Elizabeth ali. A Elizabeth passou ali, eu vi. A Beth anterior, né? É, a primeira, antes do... Então, provavelmente, isso aí é dos anos 60, né? Esse filme. Mais antigo. Eu acho que é mais antigo, né? Não, porque os primeiros... 50 e pouco. Ô, Miguel, essa que eu tenho aí é que eu mostrei, é de 60 e... Essa é inglesa. As each key is depressed, information is given to the brains of the machine and stored in sequence in the memory device. Com certeza porque aquela imagem que passou ali, ela é de 52. Essa minha aqui é de 50, do Jorge VI ainda. Simple mechanical didactics. Que em 57, eles já estavam usando aquelas marcas no verso. Muito bom. The complete machine is Passando os roletes ali. 15 feet long, 6 feet high, and 2.5 feet wide. It is easily transportable. It can be moved and reassembled in 3 hours. Como era inteligente essa maquininha. Ocupava um cômodo inteirinho, rapaz, uma sala inteirinha, era um negócio... Sabe onde era aqui em São Paulo, a princípio? Era na sala das caixas postais, Miguel. Ali onde fica... Lá embaixo? Isso, lá embaixo. Caramba. Grande ali, né? A filatélica lá. Dizem, né? Eu não chego a ver, não. Por onde esse vídeo dá para ter uma noção, né? De como funcionava, pelo menos. Mas legal, muito legal. Cara, né? E você pensar que ele periodicamente era mudado, esses destinos eram mudados. Olha lá, a Betinha lá. Ela lá. Isso aí início dos anos 50 daí. Ali as letras, ó, mudando. Ô, Igor, se puder depois deixar um link desse vídeo lá junto da palestra do Xavier, é uma boa. Pra gente ver com calma. Fica lá, Igor. A palestra fica lá. Fica, a palestra fica no site. Fica completa. No site e no YouTube. Não, fica o vídeo, fica tudo. Muito bem. Muito bom. Valeu. Muito bom. Obrigado. Show de bola, Xavier. Gente, com isso... Eu Vamos espero, à caça agora, né? que vocês tem serviço. procurem. E o que acharem diferente, quem achar Belo Horizonte, pode passar uma imagem para mim. Basta a imagem, tá bom. Xavier, muito obrigado. Obrigado por compartilhar teus estudos, pesquisa, conhecimento com a gente mais uma vez. Obrigado a todos pela participação, por estarmos juntos aí hoje. E já fica aqui o convite para segunda que vem. A única coisa é que segunda que vem vai ser um pouco mais cedo, às 7h30, porque vai ser com o Evair falando de Vmail, sobre Vmails. E aí ele tem um compromisso depois, então a gente precisa antecipar em 30 minutos o começo da palestra. Não ia ser o Rubem? No calendário, no site está o Rubem? Mas a gente precisou empurrar um pouco para ajeitar algumas outras coisas. Tá certo. O calendário ele é meio vivo. Então, gente, obrigado a todos. Certo. Xavier, muito obrigado mais uma vez e aguardamos ansiosos pela segunda parte. Marcela, brevemente anunciada. Parabéns. Parabéns, obrigado a todos. Boa noite. Saúde a todos. Boa noite. Boa noite. Não esqueçam sábado, não esqueçam. Sim. Já tá Manda no lá, site, então. Já está no site. Já está no site. Então já vamos baixar. Ai, que beleza. Um abraço. Um abraço. Boa noite. Boa noite.